agradecer a Deus por você, que está desde do início nessa jornada, que só faltou quando realmente foi impedido. Afinal de contas, nós estamos falando de propósito, né? Nós estamos aqui por um propósito. Qual foi o primeiro propósito que te moveu chegar até aqui? A adoração. Eu vim para adorar a Deus. Esse é um propósito que eu tenho no meu coração. Às vezes as coisas não estão muito a favor. Às vezes a vontade é de ficar em casa e falar, estou desanimado, estou cansado, mas não, eu lembro que eu tenho um propósito na minha vida, que é adorar a Deus. Ah, mas é só na igreja, pastor? Não, claro que não. Mas isso faz parte da minha agenda, da minha vida. É meu estilo de vida. Adorar a Deus em casa, no trabalho, na rua e também no templo, junto com a família de Deus, me reunir com meus irmãos para agradecer a Deus. Esse primeiro propósito que Deus colocou no meu coração, Ele me criou para isso, para a honra e glória do nome dEle, porque todas as coisas foram criadas por Ele, para o louvor dEle, para a glória do nome do unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fomos criados para adorá-lo. Então, esse é o primeiro propósito que me moveu a vir aqui nessa noite. Amém? E o segundo propósito que Deus nos criou é para vivermos em comunhão. Adoração é o primeiro propósito. O segundo propósito é a comunhão. Amar a Deus acima de todas as coisas é a nossa adoração. E a nossa comunhão é o próximo como a nós mesmos. Então, se eu só vou conseguir cumprir o primeiro propósito se eu trabalhar o segundo propósito. E a gente tem visto nesses dias, né, é que o diabo trabalha de todas as maneiras para quebrar a nossa comunhão. Afinal de contas, a comunhão da igreja, né, a gente fala assim, ó, o apóstolo Paulo, né, quando ele está falando ali, despedindo na sua carta, né, e aí a igreja acabou adotando isso como uma bênção apostólica, né? Quando ele está se despedindo, ele fala que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o quê? A comunhão. O termo ali é comunhão, a comunhão do Espírito Santo, essa unidade da Trindade ali, quando eles são um, essa comunhão seja derramada sobre nós. E Jesus orou sobre isso, nós vamos falar ainda um pouco sobre isso mais tarde. O tema da mensagem de hoje é protegendo a sua igreja. Semana passada nós falávamos como restaurar um relacionamento quebrado. Porque, sabe, o diabo toda hora ele enfia o garfo dele, né, sei lá, a colher lá no meio da... Tá gostoso, né? A igreja, o grupo, tá... E de repente acontece um problema, quebra o relacionamento. Semana passada nós aprendemos como restaurar um relacionamento, amém? Então, que a gente possa colocar em prática. E hoje nós vamos falar sobre proteger a igreja. Proteger a igreja. O que é isso, querido pastor? Proteger. Você protege a sua família? Né? Você protege. Você protege a sua casa, você faz muro, cerca, põe alarme, câmera. Você acredita que você está trazendo uma sensação de segurança, porque você quer proteger o seu filho. Você, olha, meu filho vai chegar tarde, vai no ponto de onde pegar ele, porque você acredita que se o ladrão vier, ele vai te respeitar, porque você tem essa sensação, você quer passar a sensação de segurança para sua esposa, para os seus filhos, para a sua família. A igreja precisa também de proteção. Deus é quem guarda, mas se o Senhor não guardar em vão, então tem a sentinela. Precisa da sentinela, precisa de vigiar e orar. Proteger a igreja. Vamos falar um pouco sobre isso. O que Paulo fala na carta dele aos Efésios, capítulo 4, verso 3? Está aqui no texto, está aqui, para facilitar. A letra ficou pequena, está dando para ler daí de trás? Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade, ela está ligada pela paz, porque se não tem paz, tem guerra. É o vínculo da paz.
nós precisamos seguir a paz. O apóstolo Paulo também fala sobre seguir a paz. Então, às vezes, né, semana passada nós falávamos sobre isso, sobre ser um pacificador, que para restaurar aliança, relacionamento tem que ser pacificador. O apóstolo Paulo ele continua falando, discorrendo sobre esse assunto, porque nós estamos falando de comunhão. Façam todo o esforço. Às vezes nós não queremos fazer força, não é medir força com ninguém. A Bíblia fala que se alguém te convidar para caminhar uma milha, né, caminha duas, ou seja, você tem que se esforçar. Se aquilo ali é para o bem maior, para o bem comum do corpo, da igreja, eu vou me esforçar. E a paz precisa de um esforço grande. Eu falei, né, na verdade, nós não somos iguais, como nós somos diferentes, e na nossa diversidade de ideias, de pensamento, de gosto, a gente tem que se esforçar muito para ter paz, porque muitas vezes nós vamos discordar de algumas coisas. Não estou nem falando de questões teológicas, questões do dia a dia, de relacionamento, de preferências de gostos, né? Comida, roupa, tanta coisa que nós às vezes discordamos, cor da igreja, essas coisas assim. Então o apóstolo está dizendo que nós devemos fazer um esforço grande, tremendo, para conservar a unidade do Espírito através da paz. Colossenses capítulo 3, verso 14, Paulo dizendo agora à igreja de Colossos: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Elo da perfeição. Porque a paz sem amor é quase que uma falsidade. Paulo fala sobre isso como um amor fingido. Então eu digo para você que eu estou em paz com você, mas se isso não estiver revestido pelo amor, é mentira. É uma falsa paz. Tem pessoas que não nos amam, mas eles dizem, está tudo bem. Mas não é pelo amor. Essa ideia que Paulo traz é isso, acima de tudo. Olha, a gente está trabalhando para ter paz, mas se não tiver amor, nós já vimos também, né, numa outra série, numa outra pregação, que o que é mais importante na vida é o quê? O amor. Porque não importa o que eu faça, não importa o que eu diga, não importa o que eu pense, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, então nada, não, eu posso dizer para você que eu tenho paz, não tem nada contra você, estamos em paz. Aí, já viu aquela briga que você vai lá restaurar aquele relacionamento? Aí você pergunta, está tudo bem? Está tudo bem? Ah, tá, pastor, tá bom, está tudo em paz, tudo bem. Mas o coração não está curado, não tem amor. Aquela pessoa ainda continua com aquele espírito, com aquela raiz de amargura. Está tudo bem, mas eu não te amo mais. Você está compreendendo? Então não houve cura, não houve restauração. A paz não é uma paz verdadeira, né? Então, querido, Paulo está dizendo, a gente precisa ter paz com todos, se esforçar muito, mas, sobretudo, se revestindo do amor. Porque, na verdade, é o amor que vai fazer com que esse elo seja perfeito. Eu posso dizer que está tudo bem, que está em paz, mas eu não te amo mais. E aí isso fica evidente nos relacionamentos da igreja, dos grupos, das pessoas. Poxa, e elas não se amam mais. Elas até não brigam mais, mas também não se amam mais. E a gente precisa restaurar. A cura tem que ser definitiva através do amor. Fala para a pessoa que está do teu lado. É sua função proteger a unidade da sua igreja. Está aqui, olha. É uma função de cada um de nós proteger a unidade da nossa igreja. Não é todos aqui, só o pastor que é visitante, e ele vai levar isso também no coração dele, a função dele também proteger a unidade da igreja dele, a igreja local, né? Nós vamos falando especificamente da igreja local, a unidade da igreja é tão importante, querido, que o Novo Testamento dá mais ênfase à ideia da união, a esse assunto, do que ao céu, ao inferno. Os apóstolos, eles
escreveram as suas cartas trabalhando mais, os assuntos que eles mais discorrem é sobre o amor, sobre a comunhão, sobre o perdão, sobre os relacionamentos. Fala muito mais sobre isso do que sobre céu e inferno. Porque lá é o fim, mas até chegarmos lá, há uma caminhada que se desenvolve de uma vida. E aí ninguém verá a Deus, né? Porque se você não ama a Deus que você não vê, como você pode amar a Deus que você não vê se você não ama o seu irmão que você vê? Então, eles gastam muito mais tempo na palavra, nas suas cartas, falando sobre esse assunto de unidade, do que propriamente o céu e o inferno, né? Sobre essas coisas. Deus deseja profundamente que experimentemos a unidade e a harmonia uns com os outros. O Senhor Jesus, no capítulo 17, se eu não estou enganado, da carta, né, do Evangelho lá de João, ele está fazendo a oração pela unidade da igreja, para que a gente seja um, como ele é um. E ele pede ao Pai, inclusive, para nem nos tirar do mundo. Eu não estou pedindo só tirar eles do mundo, não. Deixa eles no mundo, porque o mundo precisa saber que eles se amam, precisam ver esse amor, essa unidade. Para que eles creiam que tu me enviou, eles precisam ser um. Como tu, ó Pai, né, como nós, eu e tu. O Senhor fala sobre isso. A unidade, querido, é a alma da comunhão. Sem ela, vai dar tudo errado. Destrua a unidade e estará rasgando o coração do corpo de Cristo. Se a gente destruir a unidade da igreja, a gente destrói o próprio corpo, a gente vai estar se boicotando. Como uma igreja não é unida, é a essência, é o âmago de como Deus pretende que experimentemos a vida conjunta na igreja. É o que a gente deve perseguir. Por isso que o apóstolo Paulo fala, seguir a paz. A gente deve perseguir. Qualquer coisa que venha tentar tirar essa sensação de que nós somos um, de que a gente se ama, de que a gente está em comunhão. Ao percebermos um sintoma, um sinal, a gente deve logo se preocupar, acender logo uma luz vermelha, né? Para que não se instale uma raiz de amargura, para que não se instale ali para um espírito de divisão, um espírito de mentira não venha nos corromper. O nosso modelo supremo de unidade é o que? A própria Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito. Olha, assim como eles também sejam um. É a principal oração de Jesus quando ele vai orar pelos seus discípulos. Então, esse assunto, querido, é muito importante. Ainda que não nos emocione tanto, ainda que não nos faça chorar, mas deveríamos chorar por esse assunto. Deveria ser algo que nos constrangesse ao ponto de nós lamentarmos por que eu não tenho comunhão com a minha igreja. Por que eu não tenho mais comunhão com meus irmãos? Por que os meus relacionamentos são, assim, vamos dizer, se dissolvem tão fácil? Por que eu não tenho relacionamentos profundos na minha igreja local? Isso deveria nos fazer chorar, lamentarmos quando a gente não consegue ter amizades profundas na igreja como nós temos com as pessoas do mundo. Às vezes os melhores amigos de alguns crentes não são os irmãos, são os ímpios. Aí a gente entra em parafuso, porque alguma coisa está errada que não está certa. Como que o seu melhor amigo não é crente? É um ímpio. Me parece que os ímpios são mais sinceros, são mais amorosos, são mais do que os irmãos. Então é sobre isso. Nós devemos trabalhar essa unidade, porque essa unidade é a essência de Deus. Deus é um. Pai, Filho, Espírito Santo, eles estão unidos. Eles não entram em choque, eles são o nosso modelo. E essa foi a oração de Jesus, que nós sejamos um. Nada na terra é mais valioso para Deus que sua igreja. A igreja é o corpo de Cristo, é a noiva do Cordeiro. Ele vai apresentar para Deus, né? A minha esposa, a minha noiva. Nada na terra é mais importante, afinal de contas, ele amou tanto a igreja
que ele enviou o filho dele. Não há amor maior para isso. Para Deus, o mais importante somos nós. Deus ama a igreja acima de tudo. Ele pagou o mais alto preço por ela e a quer protegida, especialmente dos danos devastadores causados pelas divisões, pelos conflitos, pelas discordâncias, que são coisas que vão acontecer. O diabo está aí para matar, para roubar, para destruir. Ele é o nosso inimigo, é o nosso adversário. O diabo não é adversário de Deus, o diabo é o nosso adversário, tá? Não existe guerra lá no céu entre Deus e diabo. Não tem, tira isso da sua cabeça. O diabo, ele briga comigo, é com você. Com Deus não tem esse negócio. A Bíblia fala, ó, o diabo, vosso adversário, ruge como leão. Ele não é adversário de Deus. Ele não tem, como é que o diabo vai lutar com Deus? Ele fica pianinho, quando ele chega por lá, pelas regiões assim, né? A Bíblia diz que uma vez ele chegou lá, né? No caso de Jó, né? Não entrando em questões mais polêmicas, mas no sentido de que ele não age se Deus não permitir. Se Deus não deixar, o diabo não vai fazer nada. Então, não precisa ter medo do diabo. Você não precisa ser crente porque você tem medo do diabo. Você precisa resistir ao diabo, trabalhar a sua fé, a sua confiança em Deus, porque ele está aí causando divisão, conflito, discordância. Não é por acaso que as coisas estão indo bem e de repente começa a dar problema. Porque o diabo, ele veio quebrar o amor, destruir, colocar irmão contra irmão, essas coisas. Se você é parte da família de Deus, é sua responsabilidade preservar a unidade no local em que você congrega. Porque a gente sabe que o diabo está aqui para destruir essa obra. E é minha responsabilidade trabalhar, porque eu tenho que resistir o diabo, porque eu tenho que lutar, a nossa luta. A Bíblia fala que quem é que vence o mundo, senão aquele que crê. E a nossa luta é contra quem? O diabo, o mundo e a carne. Então ele está nessa lista. Agora, como que a gente protege? Como é que a gente trabalha isso? Como podemos fazer isso? A Bíblia nos dá orientações práticas, e eu quero falar sobre isso rapidamente. Como podemos proteger a igreja local? Porque o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Complexo, um corpo é complexo, né? Aí tem membros que se destacam, tem membros que não são tão decorosos assim, como diz o apóstolo Paulo, mas são tão importantes quanto o outro, e os membros, eles não podem guerrear contra si mesmo. Mas aí tem o nosso adversário que se infiltra, né? Diz o texto sagrado que o Senhor saiu a semear, e aí, dormindo, não é que Deus dorme não, né? A ideia de que Deus permitiu o diabo veio e semeou o joio no meio do trigo. E aí deu problema. Tiveram até uma ideia, vamos tirar o joio. Ele falou, não, deixa o joio aí. Deixa aí que na hora certa ele vai ser separado. Então, querido, até que o Senhor venha, vai ter joio. E o joio é aquele negócio, né? É o vaso de honra, é o vaso de desonra, é o joio, é o trigo. Eu quero ser trigo, amém? Quem quer ser trigo? Eu quero ser trigo. Eu não quero ser um problema na igreja, eu não quero dar escândalo, eu não quero causar problema, eu não quero permitir, olha, a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Se a gente der lugar ao diabo, ele vai me usar, ele vai te usar. Ah, mas eu sou crente, está repreendido, mas então não dá lugar, porque se você der, ele vai te usar. Pedro deu lugar, ele usou. Uma série de pessoas deu lugar, ele usou. Jesus falou, sai Satanás. Então, você está entendendo? Você tem que se levantar contra as hostes do diabo. A Bíblia fala aqui sobre a armadura. Mas como podemos fazer isso, pastor? Primeiro, concentre-se no que temos em comum, não em nossas diferenças. Estamos falando de comunhão, de relacionamento. Então, concentre-se, querido, naquilo que nós, como corpo de Cristo, como igreja, temos em comum. Porque se nós formos nos concentrar nas nossas diferenças, nós não vamos conseguir ficar juntos. Então, Deus nos uniu. Concentremos-nos nas coisas que nos contribuem para a harmonia,
no crescimento da nossa comunhão conjunta. Como crentes, nós partilhamos uma só fé, um só Senhor, um só corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo, um amor, é tudo um. Então, não é mais meu nem mais seu, é tudo nosso. Nosso Deus e nosso Pai, Pai nosso que está no céu, uma só fé, um só amor. Então, nós temos e partilhamos uma só salvação, a mesma vida, o mesmo futuro, fatores muito mais importantes do que as nossas diferenças. E às vezes nós minimizamos aquilo que nós temos em comum, que Deus nos deu, a vida, a fé, o amor, a santidade, a paz, e nos atemos às nossas diferenças. A diferença nós temos muitas. Já falei aqui outro dia, nós não somos iguais, somos diferentes. Então, se a gente ficar trabalhando as nossas diferenças no sentido de nos concentrarmos, aquele irmão é assim, é assado. Aí, aquela irmã, tu viu o que ela gosta? Tu viu o que ele faz? Tu viu? Aí tu vai criar, aí daqui a pouco vira fofoca. A fulana falou que aquilo hino que você canta que não é bom. Ela não gosta de quando você sola. Ela não gosta de quando você... A gente fica caçando as diferenças para as nossas reuniões de conversas. Você viu aquilo que o cara falou? Nada a ver, não sei. Aí tu fica, sabe, sempre buscando assunto que não edifica. E sempre está ali dando mais ênfase aos erros, aos defeitos das pessoas, do que aquilo que nós temos em comum. Então, nós temos que nos concentrar, querido, nos temas que nos unem. Sabe, é nesses temas e não nas nossas diferenças que devemos nos concentrar. Vamos falar da nossa fé, do amor de Deus, da nossa vida, daquilo que a gente gosta de fazer para Deus, aquilo que nos faz crescer. Obrigado, minha irmã. Aquilo que edifica. Se há alguma boa fama, se há algum louvor, nisso pensai. Agora, às vezes a gente fica só caçando defeito nas pessoas. Tu viu o cabelo dela? Tu viu o sapato dela? Tu viu a calça dele? Tu viu o cabelo dele? Mas ele gosta disso, mas ela gosta daquilo. E a gente fica gastando tempo com isso. Isso vai gerar um desgaste, vai gerar opiniões, desavenças, debate, vai quebrar a nossa comunhão. Porque é muito ruim quando você descobre que alguém está falando mal de você por trás, né? Não é chato? Só porque você gosta de uma coisa que o outro não gosta. Mas o que tem a ver com a minha vida? Não tem a ver com a minha vida? Eu faço o que eu quero. Aí tu já criou um clima desagradável, que vai gerar o quê? Um desconforto no relacionamento. E Deus quer que a gente seja um, que a gente se ame, que a gente... Então, se você... eu não vou lá não. Por quê, irmã? Aqueles irmãos ficam me olhando de jeito esquisito. Eu sou muito diferente deles, né? As pessoas são assim, né? Porque às vezes realmente a gente se sente o patinho feio da igreja. Parece que quando a gente chega, todo mundo está rindo da gente. Quem nunca teve uma sensação dessa num lugar, ou seja no trabalho, ou seja na família, ou seja na escola? Aí você evita aquele lugar. Porque toda vez que você chega, você tem a sensação que estão falando de você. Às vezes é da sua cabeça. Mas se for verdade. Então, que a gente não permita, querido, vamos nos concentrar naquilo que é bom, naquilo que edifica. Isso vai proteger a nossa comunhão. Isso vai proteger. Devemos nos lembrar de que foi Deus que escolheu nos dar diferentes personalidades. Nós somos diferentes porque Deus nos quis fazer diferente. Se Ele quisesse que a gente fosse tudo igualzinho, ia ser tudo igualzinho. Mas nós somos diferentes porque Deus quis assim. Então, nós deveríamos apreciar as nossas diferenças, ao invés de ficar, muitas vezes, tolerando ou até fazendo piadinha com as nossas diferenças. Deus quer unidade, não uniformidade. Já falei isso outro dia, né? Às vezes as pessoas estão tudo uniformizadas, tudo parecido. Olha, todo mundo, vamos botar o uniforme aqui da SEC, todo mundo igualzinho, mas não são unidos. Está até vestido, está até uniformizado, mas Deus quer unidade, muito mais do que uniformidade. Aquela que aparenta. A uniformidade fala daquilo que é aparente. Unidade fala daquilo que não se pode ver. É o que se sente, é o que está dentro de nós. Mas para o bem da unidade, não devemos deixar as nossas diferenças nos dividir.
Jamais. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto: irmãos, ele pede em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Veja, tem que se esforçar muito, sabe? Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente trabalha, a gente tem que procurar concordar. Pastor, mas eu não concordo com isso. Amém. Quais são as razões, os motivos? Isso não pode ser um motivo para nos dividir. O que não existe nada que justifique a divisão na igreja. Então a gente precisa somar, dividir, multiplicar, e lá o resultado tem que ser o amor, o perdão, a comunhão. Tem que chegar na unidade. Alguém vai ter que aceitar as diferenças, concordar. A Bíblia fala sobre isso, sobre suportar uns aos outros, levar a cruz uns dos outros. Então, assim, vós que sois fortes, suportai os fracos. Então, nós temos que chegar no denominador comum. Por isso que Paulo está dizendo, olha, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros. Tem que chegar num acordo. Nós podemos pensar diferente em alguns aspectos, em algumas decisões, mas nós temos que chegar num acordo. Porque o bem maior é o reino de Deus, é o corpo de Cristo, todos num só parecer. Segundo, querido, seja realista em suas expectativas. Existe um ideal e existe um mundo real. O mundo ideal e o mundo real. Nós precisamos ser realistas. O ideal é uma coisa, o real é outra. Uma vez que você tenha descoberto como Deus quer que seja a verdadeira comunhão, é fácil ficar desanimado pela disparidade entre o ideal e o real, na nossa igreja, ou em outras igrejas. Porque parece que a gente lê na Bíblia e fala assim, meu Deus do céu, isso aqui nunca vai acontecer. Ah, pastor, agora eu desanimei de vez. Porque isso aqui que o apóstolo falou é impossível, pastor. Pode ser que alguém viva isso por aí, mas aqui é impossível. Com esses irmãos aqui, às vezes a gente tem essa sensação que a gente nunca vai conseguir. É uma utopia dos apóstolos. Não, querido. É o ideal de Deus, o amor, a comunhão, a unidade. Esse versículo nós lemos, todos falarem a mesma coisa. Ah, é impossível, pastor. Não tem como todos falar a mesma coisa. É o ideal. Você deve amar apaixonadamente a igreja a despeito das suas imperfeições. O real é que nós não somos perfeitos, mas nós vamos perseguir o ideal de Jesus, o ideal de Deus. Olha, até que todos sejam varões perfeitos. É o ideal. Se você é perfeito, eu sou perfeito? Não. Mas existe um ideal de Deus, que o Evangelho vai nos transformar até que todos sejam varão perfeito. É o ideal. Ah, pastor, mas então não vai adiantar nada, porque a gente nunca vai chegar lá no ideal. Não, fica tranquilo, a gente vai chegar. Ansiar pelo ideal enquanto critica o real é sinal de imaturidade. Então, enquanto eu olho o ideal, mas eu fico criticando o real, aí é um sinal de imaturidade. Porque você não se estimula a ser um homem melhor, um servo de Deus melhor, porque você acredita que você nunca vai chegar lá no ideal do amor, da unidade. Aí você fica só criticando o real. A realidade é que nós temos defeito, mas se eu ficar o tempo todo apontando o seu defeito, botando o dedo no teu nariz, te mostrando as suas falhas, o ideal vai se afastar cada vez mais. Em contrapartida, conformar-se com o real sem lutar pelo ideal é a passividade. Mas eu sei que é difícil, mas eu vou trabalhar isso. Eu sei que eu estou longe de ser uma pessoa perfeita, mas eu não vou me conformar. O apóstolo Paulo fala, transforme a vossa mente. Não se conformai com este século, Não se conformar
com a guerra, não se conformar com a divisão, não se conformar. Eu vou trabalhar pelo real, pelo ideal. A realidade é que é difícil, mas eu não vou me conformar, não vou ser uma pessoa passiva. Ah, deixa para lá, não tem jeito. Vamos tocar o barco, vamos empurrar com a barriga. Não, nós vamos trabalhar para sermos uma igreja unida. Nós vamos trabalhar para ser um povo que tenha comunhão, que tenha amor. Por isso que nós, semana passada, falamos sobre como restaurar relacionamentos quebrados. Isso é trabalhar para alcançar, sabe, a perfeição. Maturidade é isso, é conviver com essa tensão, é o tempo todo, pastor, é o tempo todo, a gente está ali, sabe, lutando para melhorar, para ser um marido melhor, um filho melhor, um amigo melhor, um irmão melhor, um pastor melhor, um líder melhor. Eu tenho que trabalhar isso é tenso, porque eu sei que se eu não vigiar, eu vou entristecer, se eu não vigiar, eu vou magoar alguém, e se eu magoar, eu tenho que ir lá restaurar, né? Semana passada, pedir o perdão e fazer o que tem que ser feito. Então, querido, nós temos que trazer para a realidade, sabe? A realidade é isso, né? O segundo ponto, seja realista nas suas expectativas, não crie expectativa sobre pessoas também, achando que as pessoas vão ser sempre perfeitas. Alguém disse um dia para mim, pastor, você é um pastor perfeito. Eu falei, longe de mim, você não me conhece. Eu não sou perfeito. Cuidado para você não se decepcionar comigo. Porque, às vezes, você cria expectativa nas pessoas, e isso é frustrante. Outros crentes irão decepcioná-lo e fazer o quê? Desiludi-lo. Mas isso não é desculpa para deixar de congregar com eles. Às vezes você vai se decepcionar com o seu pastor, com o seu líder, com o seu discipulador, com aquela pessoa, com o seu amigo, com a sua amiga, com o seu marido, com o seu filho. Mas só por isso você vai embora? Ah, me decepcionei com aqueles irmãos daquela igreja ali, estou indo embora, não aguento mais eles. Não, isso não é motivo para você deixar de congregar. Eles são a sua família. Nós somos uma família, nós aprendemos isso, que Deus nos chamou para viver em família, família de Deus. Mesmo quando alguém age desse jeito, nos ferindo, nos magoando, você não pode simplesmente abandonar a sua família. Você não pode abandonar a sua família, é a família de Deus. Por quê? Alguém uma vez chegou para mim, outro dia, uma irmã falou, pastor, eu estou indo embora, que aconteceu um problema assim. Eu falei, irmã, espera aí, me abençoa para ir para outra igreja. Eu falei, olha, eu seria uma pessoa hipócrita se eu falasse, não, vai na bênção. Você nunca vai na bênção enquanto você não se consertar com o seu irmão. Você está saindo daqui porque você está com problema com o irmão. Aí você quer que eu te abençoe para você ir embora. Você já conversou com o seu irmão? Já restaurou? Então, ainda que eu fale, vai na bênção, você não vai estar indo na bênção. Porque a minha palavra não é maior do que a palavra de Deus. Ele falou, olha, se você se lembrar que teu irmão alguma coisa contra você, vai lá e conserta esse negócio aí. Não é assim que nós aprendemos semana passada? Como que eu vou... Ah, não, eu agora estou mandando mais que Deus. Vai na benção. Se você quiser ir, eu falei para ela, se você quiser ir, você vai. Mas na benção você não vai. Não é porque eu estou falando, não, é porque a Bíblia está dizendo que você, antes de fazer qualquer coisa para Deus, você tem que restaurar a sua comunhão com o irmão. Então, Paulo diz aí, querido, Efésios capítulo 4, versos 2 e 3, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, é sobre isso, sabe? Trabalhar com seriedade, mas precisamos de humildade. Precisamos de ser dóceis. Nós falamos aqui, né, na outra semana também sobre isso, né, sobre como formar uma qualidade, uma comunidade de fé, né, como estabelecer uma comunidade de fé sincera, sem mentira. Não precisa ser pessoas humildes, pessoas dóceis, ser cortês, tratar as pessoas com educação, suportando, amando, de verdade. Então, isso tem que ser trabalhado com esforço. Toda a igreja deveria fixar uma placa lá na frente. Pessoas perfeitas não precisam entrar. Porque este é um lugar somente para os que admitem ser pecadores. Precisam de graça e querem crescer. Se você entrar aqui e é perfeito, você vai se corromper.
Porque a igreja é lugar de pecador. Jesus falou isso, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Sabe o que acontece, irmão? Tem um monte de gente doente aqui, inclusive eu. Paulo fala, eu sou o principal, eu sou o mais miserável dos homens. Ai de mim, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu sou o principal. Então, se você está achando que você é perfeito, você está no lugar errado. A gente está buscando melhorar, a gente quer crescer, a gente quer melhorar, a gente reconhece nosso estado de pecador. A gente tem que ter essa humildade, porque se eu achar que eu estou bom, é aí que eu estou ruim. Pessoas perfeitas. Pastor, mas parece contraditório. Não é contraditório, querido. Não é contraditório. Nós temos que olhar para a igreja como Jesus vê a igreja, não como as pessoas dizem. Porque o mundo, ele fala assim, aquela igreja ali, aqueles irmãos, porque eles acreditam que nós somos perfeitos. Vendeu essa ideia e entrou para a igreja e virou perfeito. Aí você falha uma vez, já era. Ei, irmão, você é crente, não sei o quê. É verdade, a gente tem que vigiar, a gente tem que ser santo, a gente tem que trabalhar isso, mas com humildade, com sinceridade, não como fariseu, mostrando a aparência de santo, a aparência de quando dentro do coração ele fala, são sepulcros caiados. A verdade, querido, é que as igrejas precisam entender isso. Nós, como igreja local, precisamos entender isso. Nós estamos aqui, nós não somos perfeitos. Não é por isso que a gente vai ficar aí fazendo coisa errada. A ideia do apóstolo é que a gente reconheça a nossa fragilidade, a dependência da graça, do favor do Senhor. E isso nos move a melhorar, a buscar a paz. Olha, buscais a paz e a santificação. Então, quando você entende que você é fraco numa área, você não entra nessa luta. No sentido assim, ó, você vai entrar no ringue, né? Teve uns camaradas aí que andaram desafiando o Popó, né? Todos eles apanharam. Catucar onça com vara curta. Tem um buraco ali, tu fala, não, vou pular o buraco, aí tu vai cair dentro do buraco. Fugir da aparência do mal, querido. Então, quando você percebe que você é fraco, você fala, eu não vou tentar o Senhor, meu Deus. Porque a Bíblia manda eu vigiar, porque a carne é fraca. Então, eu sei que eu não sou perfeito. Como é que eu vou lá naquele lugar? Eu sei que eu sou fraco. Como é que eu vou fazer isso? Se eu sei que aquilo ali é um problema para mim. Porque o espírito verdadeiramente está pronto, mas a carne é fraca. Então, cada um é tentado na sua própria concupiscência, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. O que é? Qual é o seu problema? Eu sei qual é o meu problema, qual é o seu. Quando você entende isso, você admite a sua imperfeição nessa área, você fala, eu vou vigiar mais, eu vou orar mais, eu preciso da graça, eu preciso do favor do Senhor, eu preciso de Deus. Eu não posso viver sem esse favor. Então, toda igreja precisa ter isso. Prefira incentivar a criticar. Terceiro ponto. É sempre mais fácil ficar quem atira as pedras do que daqueles que estão servindo, né? Do que se envolver e contribuir. As pessoas, às vezes, preferem ficar fora para poder apontar alguns defeitos de quem está fazendo. Então, a gente tem que trabalhar o contrário, incentivar a criticar. Tem pessoas que são muito boas em crítica. Tinha um amigo que ele falava assim, não, meu ministério, o ministério da... Ele era demais, cara, só graça. Meu ministério é o ministério da acusação. Ele ficava o tempo todo caçando defeito nos irmãos da igreja, cara. Ele falava que ele era para melhorar os irmãos, mostrar para os irmãos os erros deles. Ele era muito terrível. Prefira o contrário, prefira ficar do lado de quem se encoraja, de quem incentiva, do que só ficar criticando. As pessoas estão lá sofrendo, trabalhando, não está perfeito realmente. Olha, teve algumas falhas,
departamento, o grupo, né? Os irmãos, mas poderia fazer assim, aquilo que ele fez não é bom, daquele jeito, por isso que eu não trabalho. Trabalhar desse jeito, eu prefiro ficar em casa sem fazer nada. Enquanto as pessoas estão lutando, sim, trabalhando, suando, tem um grupo que fica criticando. Não se envolve, por quê? Porque é melhor ficar de fora atacando pedra. Em nome de Jesus, isso quebra os relacionamentos. Você não está ajudando o corpo, você está causando mais dano, você não se envolve, não contribui e só critica, Se você se envolver, se você contribuir com o trabalho, entrar lá no grupo, tu vai ver a dificuldade que é para fazer as coisas perfeitas. O que precisa, o que falta, vai ver que as pessoas estão, às vezes, dando o seu melhor. Mas você, de fora, você tem sempre a melhor solução. Você tem sempre... por isso que eu não faço, para fazer desse jeito, eu prefiro nem fazer. Você está entendendo, querido? Não faça isso em nome de Jesus. Prefira se envolver, sabe, servir, contribuir, do que ficar só criticando. Sempre que eu julgo outro crente, 4 coisas acontecem instantaneamente. A primeira, querida, é que eu perco a minha comunhão com Deus. Sabe, esse tipo de pessoa perde logo a comunhão com Deus, porque é impossível ter comunhão com Deus sem comunhão com os irmãos. E se você fica o tempo todo criticando e só julgando as pessoas, você já está arrumando um problema com Deus. Expõe o meu próprio orgulho e insegurança. Tem pessoas que ela tem essa atitude porque ela é insegura. Então, ela nunca quer fazer, né? Nunca quer trabalhar, por quê? Porque ela é insegura. Aí se desculpa julgando as outras pessoas. É por isso que eu não faço. Para fazer desse jeito eu prefiro não fazer. Aí é insegurança. Muitas vezes é essa insegurança sua que te mantém nessa situação, o seu orgulho. Coloco-me em uma situação pela qual serei julgada por Deus, porque Deus está vendo essa atitude. Esse coração de quem julga o tempo todo, de quem critica, que só quer atrapalhar. Prejudico a comunhão da igreja. Isso é evidente, né? As pessoas já sabem que aquele irmão com aquela irmã não pode contar, porque ela só sabe criticar. É um problema. Um espírito crítico é um vício dispendioso. A pessoa desperdiça muito tempo, muita energia só para viver criticando o trabalho das outras pessoas na igreja. É muito complicado. Romanos capítulo 14, verso 10. Portanto, você que julga seu irmão, por que julga seu irmão? Ele pergunta. E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Por que isso? Por que o tempo todo julgando? Por que o tempo todo desprezando os irmãos? Falta de humildade, é orgulho, é uma situação muito difícil. 4, querido, recuse dar ouvidos à fofoca. Esse é um outro problema que nós temos que trabalhar com muita seriedade na igreja. Fofocar é transmitir informações quando você nem é parte do problema, nem é parte da solução. Você não tem nada a ver com isso. Você não vai resolver o problema. Você não é parte do problema, não foi você que causou o problema, e você também não vai dar a solução. Então, o que você está se metendo? Você só vai gerar fofoca. Você sabe que espalhar fofocas é errado e não deve nem ouvi-las se quiser proteger a igreja. Porque quando você para ouvir fofoca, você já se tornou parte daquilo ali. Porque você cria uma coisa que a gente chama de cumplicidade. Eu vou fazer uma fofoca do Nilton para o pastor. Quando eu começo a falar, e aí, como é que foi? Pá, já está na minha mão. Eu já posso usar, até o pastor Rony falou. Aí o Nilton era muito amigo do pastor Rony. Pô, pastor, decepcionado com você. Fiquei sabendo que você esteve lá na casa do Paulinho lá. E os irmãos falando que você concordou com ele. Você entendeu? Dar ouvido para a fofoca é um perigo danado. Ouvir a fofoca é como receptor de mercadoria roubada. Você não roubou, mas você comprou do ladrão. O fofoqueiro não é você, mas você deu ouvido para ele, ele vai te botar na história. Se der polícia, vai prender todo mundo.
Então, é sobre isso, querido. Você é culpado do mesmo jeito. Quando alguém começar a fofocar em seu ouvido, tenha coragem de dizer. Isso aqui a gente já ensinei várias vezes na igreja e mais uma vez nós vamos voltar nesse assunto. Diga para a pessoa, por favor, pare. Não preciso saber disso. Você já falou diretamente com a pessoa? Isso é todo nível, sabe, querido? Eu costumo fazer isso quando alguém vem fazer queixa de alguém para mim. Eu pergunto, você já conversou com a pessoa? Eu não vou resolver seu problema. Seu problema não é comigo, seu problema é com ela. Seu problema é com ele. E a gente tem alguns passos que a Bíblia nos dá. Pessoas que fofocam para também vão fofocar sobre você. Pessoas assim não são confiáveis. Quando alguém vem fazer fofoca para você, cuidado, essa pessoa não é confiável. Isso é duro, mas é verdade, tá? Porque assim como ele fala de você para mim, também, né, diz um cantor aí que ele mete o malho de mim para você. E aí, como você vai confiar numa pessoa que fica falando mal de outra pessoa? Você está entendendo, querido, como isso é perigoso? Por isso que o diabo ele encontra muita, sabe, muito campo fértil na igreja, divide igrejas, problemas de relacionamento, amizades, departamentos, porque as pessoas estão dando muito ouvido à fofoca. E a gente precisa aniquilar esse problema. A forma mais rápida de pôr fim em um conflito, seja em uma igreja, em um grupo familiar, é carinhosamente enfrentar os que estão fofocando e insistir que pare. Então, é o confronto. Falava semana passada sobre o confronto, né? O confronto é necessário, principalmente para o fofoqueiro. Provérbios capítulo 20, verso 19. Quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. Pessoa fala demais, cuidado com essa pessoa. Minha mãe falava que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Evite quem fala demais, porque quem fala demais vai começar a falar mal de alguém. Não sou eu que estou falando não, tá, querido? Ah, pastor, mas eu sou falador, eu falo mesmo. Não, cuidado com o que você fala. A Bíblia diz que quem fala mais erra mais. É isso que Provérbios está dizendo aqui, olha, nesse provérbio. Quem vive contando casos não guarda segredo. Fala demais, né? Então, por isso, evite quem fala demais. Outro provérbio, 26, verso 20. Sem lenha, a fogueira, sem o caluniador, acabou o assunto. A gente tem que... Vou botar lenha na fogueira, gente? O irmão veio, eu vou botar lenha. E aí, conta... Não, isso é bobo, é assim mesmo. Em nome de Jesus. Esse é o espírito do anticristo. A Bíblia fala que o espírito do anticristo já está no mundo. Tudo que se levanta contra Cristo. Olha, se há uma coisa que está se levantando contra a igreja, é contra o corpo de Cristo. É o espírito do anticristo, o espírito de divisão. A fofoca é uma ferramenta tremenda que o diabo usa na igreja. Então, se não tiver o caluniador, o fofoqueiro, vai acabar o assunto. Eu não vou passar isso para frente. Você não vai ser um instrumento de Satanás para ficar com disse-me-disse dentro da igreja, dentro do grupo, ou até na sua família mesmo, até lá na sua empresa, onde você trabalha. Você ser taxado do fofoqueiro da empresa. Isso aí fala de todo mundo. Porque você participou algum dia de uma conversa que não deveria. Em nome de Jesus. Quinto, querido, pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos. Semana passada nós falamos um pouco sobre isso, só passar rapidamente. Além dos princípios mencionados na semana passada, Jesus deu à igreja um processo simples, dividido em 3 etapas. Primeiro, se o teu irmão pecar contra você, vai até o pastor e fala com ele. É isso? Vá a sós com ele. Primeiro passo, quem disse não foi eu, foi Jesus, tá? Se o teu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, ganhou seu irmão, papo encerrado. Perdoou, reconciliou você e ele. Estou nem sabendo, graças a Deus. Mas se ele não te ouvir,
leva consigo o seu líder do grupo, leva consigo o seu discipulador, leva consigo outros 2 irmãos, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Você vai falar, olha, fui lá, tive um problema com o irmão, com a irmã, e, sabe, ele não me ouviu, tá ruim de restaurar. Conversa com o seu líder, conversa com o seu discipulador, conversa com o líder do departamento, alguém, uma autoridade da igreja, e leva lá como testemunha, talvez alguém que está próximo, que conhece vocês dois, é amigo dos dois, né? E vai lá. Mas se ele não ouviu, pastor, olha, aí complicou, né? Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão e publicano. Essa aqui, sabe, é a coisa que a gente mais quer evitar. É ter que dizer para a igreja, irmãos, olha, em nome de Jesus, cuidado com aquele irmão ali. Ele é irreconciliável. E aí, sabe, é o tipo de remédio amargo, mas que às vezes a igreja tem que tomar. Identificar as pessoas que são irreconciliáveis, que dizem cristão. Paulo fala sobre isso na carta aos Coríntios, capítulo 5 da primeira carta, e fala, ó, com esses nem coma, porque eles se dizem cristão, mas faz tudo o que o mundo faz. Beberrão, adúltero, inclusive fofoqueiro, arruma problema com todo mundo, mas está na igreja. Você vai proibir botar uma placa ali para ele não entrar? Não. Mas a igreja precisa saber que aquele irmão é irreconciliável, que aquele irmão, sabe, causa problema. Esse é o estágio que eu não quero cair, que você não vai cair, ninguém vai cair em nome de Jesus. Por quê? Porque nós vamos pedir perdão, porque nós vamos nos arrepender, porque nós vamos nos humilhar, porque nós vamos, sabe, nós temos uma aliança, nós somos uma família. Não significa que eu nunca vou errar. O dia que eu errar, eu vou ter que chegar para você e pedir perdão e me reconciliar. Não precisa nem do segundo passo, a gente pode se levantar e ir até o irmão. Olha, se você vai trazer a sua oferta no altar e você se lembrou que teu irmão está com problema com você, o que você vai fazer? Vá correndo lá, reconcilia com teu irmão, depois você vem e apresenta a sua oferta, o seu louvor, a sua oração. Então a gente tem que se levantar em favor da comunhão, da unidade da igreja. Isso protege, querido, em nome de Jesus, para a gente não chegar nesse momento. O confronto em particular é sempre o primeiro passo, né? Se você tem dificuldade de fazer isso, você vai pedir ajuda, né? Levar pessoas. E se não der, foi o que nós lemos no texto, né? Aqui essa parte está explicando, mas se não der, a gente vai ter que tomar uma atitude mais drástica. 6º para terminar, querido, em nome de Jesus. Passou 6 minutos ali. 9, né? Apoie o seu pastor e os líderes. Não existe um líder perfeito, mas Deus deu aos líderes a responsabilidade e a autoridade para que mantenham a unidade da igreja. E aí você tem que apoiar, não é apoiar o erro, não é apoiar, sabe, coisa errada, mas se o seu líder, se o seu pastor é homem de Deus, trabalha com a palavra, com a verdade, é a unidade da igreja, é o certo, você tem que apoiar, sabe, você tem que estar do lado. Durante os conflitos interpessoais, esse é um trabalho ingrato que nós temos que fazer, né? Pastores têm frequentemente a desagradável tarefa de agir como mediadores de conflitos, sabe, por causa de membros magoados, às vezes imaturos, que estão em conflito. Aí tu fala assim, não, uma coisa tão simples, né? Mas a pessoa ainda está ali, né? O apóstolo Paulo fala que tem os neófitos, pessoas que ainda não entenderam o que é o evangelho e estão crescendo, são pessoas imaturas, por isso que é muita guerra. Paulo fala que a igreja, vocês são carnais. Eu queria falar sobre assuntos mais espirituais, mas vocês são carnais. Eu tenho que voltar lá nos fundamentos, sabe? Eu tenho que voltar no beabá da fé. Tornada leite, é como um bebezinho espiritual. Tem muitas pessoas que só passaram muitos anos na igreja, mas pouco tempo de conhecimento de Deus, do que é a igreja, do que é o corpo de Cristo. Paulo fala, quando ele escreve a carta lá aos Coríntios, no ato da ceia, ele fala, olha, comer indignamente por não discernir o corpo de Cristo.
As pessoas, às vezes, não discernem o que é a igreja, o que é o corpo de Cristo. Ele até come o pão, ele até bebe o cálice, mas ele não era nem digno de tomar, porque ele nem sabe o que é a igreja. Ele não luta pela igreja, ele não luta pelo amor, pela comunhão, pela unidade. Ele não entendeu, não discerne o que é o corpo de Cristo. Mas ele quer beber, né? Todo mês ele não falta a ceia. Ele não fala com uma meia dúzia na igreja, mas a ceia ele não perde. Você está entendendo, querido? Não é o cálice, não é o pão, é a comunhão, é o amor. Não importa se você vai beber cálice 20 anos, se você não amar, você está bebendo cálice para sua própria condenação. É sobre isso. Então, às vezes, nós, os pastores, temos essa tarefa difícil. E às vezes a gente é até taxado de pessoas que não entenderam. Pastor não ficou do meu lado. Pastor apoiou aquela lá. Pastor apoiou aquele lá. Eu que estou certo. Quantas vezes nós somos taxados? Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus para nós concluirmos. O que você está fazendo no plano pessoal para tornar a sua igreja um local mais aconchegante e amoroso? E aí é pessoal, sabe que? Porque eu tinha um pastor que ele era muito legal, o pastor Pedro Rocha. Hoje dorme no Senhor. Ele sempre falava isso quando ele ministrava, sempre mesmo. Quando falava sobre, ainda mais sobre essa coisa de comunhão, de unidade, ele sempre dava o exemplo. Uma vez passou numa casa, daquele jeitão dele falar, né? Passei numa casa, estou vendo um pessoal lá com a geladeira, tinha 2 empurrando a geladeira para dentro e outro empurrando a geladeira para fora. Tinha 2 lá de dentro empurrando a geladeira para fora, outro lá de dentro empurrando para dentro, lá de fora. Ele falou, vem cá, ajuda a gente aqui. Eu falei, mas vocês têm que decidir para onde vocês vão levar a geladeira. É para dentro ou é para fora? O cara falou, não sei, eu cheguei aqui, estou ajudando, estou empurrando para lá. Mas lá de dentro tinha gente empurrando para fora. Então o negócio não ia, nem para um lado, nem para o outro, sabe, querido? Ele falou, não, mas vocês querem botar a geladeira para dentro ou vocês querem botar a geladeira para fora? Porque parou aí na porta. Vai parar. Se a gente não entrar num acordo, não, a gente quer ir para lá. Então vamos pegar a geladeira e vamos levar para lá. 2 resolve. Pode botar 10, 20. Se ficar meia dúzia empurrando para um lado, outra meia dúzia empurrando para o outro lado, não vai dar certo. Você entende isso, querido? O que você está fazendo no plano pessoal para tornar a sua igreja? Que às vezes tem um grupo de irmãos trabalhando o amor, a unidade, mas tem um outro grupo só criticando. Tem um outro grupo só caluniando, só fazendo fofoca, só arrumando intriga, um grupo do problema. No nome de Jesus, o que eu estou fazendo para que a minha igreja seja um lugar gostoso? Seja um ambiente saudável? Existem muitas pessoas que estão querendo, procurando amor, um lugar a qual pertencer. É o que a gente mais ouve por aí. Crentes decepcionados com a igreja, com líderes. E nós temos que fazer a diferença. A nosso amor, a nossa comunhão. A verdade é que todo mundo precisa e quer ser amado. E quando as pessoas acham uma igreja onde os membros verdadeiramente amam e se importam uns com os outros, elas vão dar um jeito de entrar. Elas vão se achegar devagarzinho. Porque as pessoas, a notícia corre. E precisamos trabalhar para que a notícia na nossa comunidade é que nós somos uma igreja que vive o amor, que tem comunhão, que restaura relacionamento, que trabalha. Sabe, querido, em nome de Jesus, você pode curvar a sua cabeça e refletir nesse minutinho que nós já vamos terminar, acerca do seu papel no corpo de Cristo. Pergunte para você, né, se é que você pode fazer isso, no seu interior. Faça uma introspectiva. Nos últimos tempos, nos últimos dias, nos últimos meses, você tem sido um agente pacificador, você tem sido um agente que promove a paz, que promove o amor, ou você tem dado, sabe, um descuidado de permitir que o diabo muitas vezes use a sua boca para criticar, para falar mal de alguém,
para denigrir a imagem de um irmão, para julgar, algo que vai entristecer, que possa ferir alguém. Em nome de Jesus, você pode orar e pedir perdão a Deus pelas falhas, e buscar a paz, e buscar a santidade, buscar a unidade da igreja, do corpo de Cristo, da sua própria família na fé, talvez dentro do seu lar, nos relacionamentos com o filho, com o cônjuge. Você tem sido essa pessoa que ajuda a carregar a carga, muitas vezes difícil, pesada, na família, ou você é aquela pessoa que só faz criticar, só faz denigrir a imagem daqueles que estão tentando acertar. Em nome de Jesus, lembre-se que o amor cobre multidão de pecados. Peça ao Senhor que derrame sobre a sua casa, sobre a sua vida, esse amor que o Senhor tem por nós. Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Ore ao Senhor, querido. Fique à vontade para orar. Da forma e maneira, Senhor, que Tu queres pra mim. Estou pronto, ó Pai, a dizer: eis-me aqui. Me apego à Tua palavra para fazer a Tua vontade, morrer para o mundo, viver para Ti. Da forma e da maneira como Deus quer, diga. Da forma e maneira, Senhor, que Tu queres pra mim. Diga: eu estou pronto a seguir-te, ó Pai. Estou pronto, ó Pai, a viver. Eis-me aqui. Eu me apego à Tua palavra. Me apego à Tua palavra para fazer a Tua vontade, para fazer a Tua vontade, morrer para o mundo e viver para Ti. Viver para Ti. Diga: eu quero ser trigo, eu quero ser trigo na seara, quero servir a Tua casa. Me toma, Senhor, me leva aos Seus celeiros. Eu quero ver a Tua glória, viver segundo o Teu coração, ser sacerdote real, fiel, amigo de Deus. Diga: eu quero ser trigo na seara. Quero ser trigo na seara, quero servir a Tua casa. Me toma, Senhor, Me leva, Senhor, aos Teus celeiros. me leva aos Teus celeiros. Eu quero ver a Tua glória. Eu quero ver a Tua glória, viver segundo o Teu coração, ser sacerdote real, fiel, amigo de Deus. Deus te chamou para um tempo que Ele quer que a gente viva de uma maneira onde o nosso amor é percebido. A Bíblia diz que Deus tem uma paz que excede todo entendimento. Nós podemos ter paz em meio à guerra, nós podemos ter paz em meio às aflições, na enfermidade, no desemprego. Nada disso vai atrapalhar a nossa paz, o nosso amor, nossa comunhão. Pelo contrário,
Essas coisas devem nos unir para que nós possamos provar o nosso amor pelos nossos irmãos, por aquele que nos ofende, por aquele que nos entristece, que a gente possa derramar esse amor que foi derramado sobre nós. No nome de Jesus, Pai, eu te agradeço nessa noite por esse tempo que passamos aqui te louvando e te adorando. Agora, meu Senhor, que o Senhor possa selar em nosso coração a tua palavra, escreve na tábua do nosso coração para nós não pecarmos contra ti. Nós te amamos, Espírito Santo, e o Senhor venha nos convencer, que o Senhor venha nos ensinar, que possamos chegar à estatura de varão perfeito, até que o Senhor venha, até que o Senhor nos chame para a glória do Senhor, que nós possamos estar juntos, unidos, que o amor do Senhor seja derramado sobre nós, que essa seja a nossa marca, que essa seja o fato que seja dito pelas pessoas ao nosso redor, que a nossa comunidade, que a nossa cidade seja impactada pelo nosso amor, que esse amor vem do Senhor, o ágape, que suporta, que acredita, que espera, que pode, que não arde em ciúme, mas é um amor que o Senhor derrama sobre nós. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor possa curar todos os corações, que porventura possa estar vivendo um conflito, que porventura possa estar passando por um tempo difícil nos relacionamentos entre os irmãos. Se alguém está entre nós, Senhor, e teve algum tipo de relacionamento quebrado, que o Espírito Santo derrame sobre nós a comunhão, que o Espírito Santo derrame sobre cada coração, ó Deus, esse amor que nos constrange a nos humilhar, a buscar a paz, a buscar a unidade. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que o Senhor venha restaurar todas as alianças que foram quebradas, que o Senhor venha restaurar as amizades, que o Senhor venha restaurar os relacionamentos. Em nome de Jesus, você pode dizer um amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor abençoe o nosso final de semana, que sejam dias de paz e de bênção e de crescimento. Obrigado, pastor Bruni, pelo carinho, pelo apreço que o Senhor tem pela nossa vida. Querido, levante a sua mão para o céu e agradeça a Deus mais uma vez. Pai, obrigado. Leva-nos em paz para os nossos lares. Acampa os teus anjos ao nosso redor e nos livra do mal. Que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre o teu povo para guardar, livrar e proteger, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre nós, digamos todos, amém. Vá em paz, queridos, em nome de Jesus.